Vamos agora realizar o modelamento matemático do campo magnético de um fio condutor retilíneo. Imaginemos aqui no caso um fio condutor retilíneo ao longo de X percorrido por uma corrente I constante, na qual a gente deseja encontrar o campo magnético aqui no ponto P, sendo que esse ponto está a uma distância A do nosso condutor. Aqui temos um pequeno elemento de corrente do nosso condutor. Esse elemento está a uma distância R no nosso ponto P. Esse aqui é o R versor, ou seja, é o vetor unitário que aponta na direção do ponto P. Esse θ1 aqui é o ângulo entre o vetor unitário e o nosso ds, que aponta na direção da corrente elétrica. A direção do campo em P, devido a este único elemento do condutor, é perpendicular ao plano da nossa folha do verso para frente, pois aqui a gente tem o produto vetorial ds, vetor unitário R. Mas, na realidade, todos os elementos aqui que compõem o nosso condutor, ou seja, todos os elementos de corrente do nosso condutor, dão uma contribuição que está dirigida do verso para frente da folha, perpendicular ao plano da nossa folha. Porque aqui a gente tem o produto vetorial, como já tinha dito, ds, vetorial R. Então, para isso, basta a gente determinar o módulo do campo aqui no ponto P. Como a gente viu, aqui considerando o sentido da nossa corrente elétrica, esse aqui é o comportamento, ou seja, a direção do campo magnético. Para encontrar o campo magnético aqui no ponto P, vamos partir da equação do campo, que diz o seguinte: dB é igual a μ0 sobre 4π, multiplicado pela corrente que passa aqui no fio, vezes o produto vetorial ds e o vetor unitário R sobre o R ao quadrado, sendo que o R ao quadrado é a distância entre o elemento de corrente aqui do nosso condutor e o ponto na qual a gente deseja calcular o campo magnético. Inicialmente, vamos determinar o produto vetorial aqui entre esses dois vetores. Então, vamos ficar com o seguinte: ds vetorial, vetor unitário R, é igual a módulo de ds vezes módulo nosso vetor unitário R vezes o seno de θ, sendo que o θ é o ângulo entre eles. Inicialmente, vamos admitir que o módulo, ou seja, a magnitude de ds, é igual a dx. Substituindo aqui na expressão, vamos ficar com o seguinte: produto vetorial S e o vetor unitário R é igual a dx. Aqui, sabendo que é o vetor unitário, vamos ficar apenas com o seno de θ, sendo que esse dx vezes seno de θ está na direção k. Esse k aqui é o vetor unitário que aponta perpendicular ao nosso plano aqui. Ou seja, é a direção do campo magnético no ponto P, que está dirigido do verso para frente da nossa folha. Agora, admitindo que o dB, ou seja, o campo magnético devido à contribuição desse único elemento, é igual a dBk, que é a direção do nosso campo magnético no ponto P. Substituindo essa expressão aqui do produto vetorial aqui na forma do campo magnético, vamos ficar com dB é igual a μ0 sobre 4π vezes a corrente multiplicado por dx vezes seno de θ sobre o R ao quadrado. Agora que a gente já tem essa expressão aqui, a gente vai fazer o seguinte: com o objetivo de integrar essa expressão, devemos explicitar a relação entre as variáveis x, r e θ. Então, vamos fazer o seguinte: vamos expressar a nossa variável x e r apenas em termos de θ. Então, vamos usar a trigonometria para fazer isso. Sabemos que o seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos fazer o seguinte: seno de θ é igual a sobre o R. Isolando aqui o nosso R, vamos ficar com o seguinte: R é igual a multiplicado por cossecante de θ. Agora a gente conseguiu encontrar o nosso R apenas em termos de θ. Vamos fazer a mesma coisa para o x aqui. Queremos encontrar o x apenas em termos de θ. Sabemos que tangente de θ aqui é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos fazer o seguinte: tangente de θ é igual a cateto oposto, que é A, sobre o cateto adjacente, que é o x. Sabemos que o x aqui é o x negativo, porque o eixo
central seja a origem aqui, esse O. Então, esse aqui é o x negativo. Isolando aqui o nosso x, vamos ficar com o seguinte: x é igual a menos a cotangente de θ. Mas sabemos que aqui na expressão a gente tem o dx, então para isso vamos derivar ambos os lados. Vamos ficar aqui com dx, que é igual a multiplicado por cossecante ao quadrado de θ. Então a gente conseguiu expressar o nosso dx apenas em função de θ. Agora vamos substituir a expressão de R e dx na equação do campo magnético. Vamos ficar com o seguinte: dB, que é igual a μ0 sobre 4π, multiplicado pela corrente, vezes o dx. O dx que é a cossecante ao quadrado de θ, multiplicado por seno de θ, sobre o R ao quadrado. R ao quadrado vai ficar a ao quadrado multiplicado por cossecante ao quadrado de θ. Cossecante ao quadrado, vamos cortar, e o a aqui corta com o quadrado. Então, vamos ficar com dB, que é igual a μ0 sobre 4π, multiplicado pela corrente, vezes o seno de θ, sobre o a. Agora que reduzimos essa expressão aqui a uma expressão que depende apenas da variável θ, podemos integrar essa expressão aqui de θ1 até θ2. Com essa integral, vamos encontrar a contribuição de campo no ponto P de todos os elementos de corrente que compõem o nosso condutor. Então, vamos ficar com o seguinte: B é igual a μ0 sobre 4π multiplicado pela corrente sobre A vezes a integral de seno de θ. Agora, de θ1 até θ2, que é o nosso limite da integração. Vamos ficar com o seguinte: integrando essa expressão aqui, sabemos que o μ0, 4π, e a corrente, e esse A aqui, que é a distância entre o condutor e o ponto P, é constante. Então, vamos ficar apenas com cosseno de θ1 menos cosseno de θ2. Essa expressão aqui nos permite encontrar o campo magnético de qualquer fio retilíneo se soubermos a geometria e, consequentemente, os ângulos θ1 e θ2. Consideraremos agora um caso especial em que o nosso fio é extremamente comprido tanto para o x positivo quanto para o x negativo. Então, vamos ficar com o seguinte: o x positivo ele vai tender para mais infinito e o x negativo ele tende para menos infinito. Vamos pegar a nossa equação do campo que a gente acabou de deduzir. Vamos ficar com B, que é igual a μ0 sobre 4π multiplicado pela corrente sobre A vezes o cosseno de θ1 menos cosseno de θ2. Podemos observar que quando o fio é extremamente comprido para o x negativo, podemos observar que aqui, esse ângulo θ1 aqui vai diminuindo até chegar a zero. Então, θ1 é igual a zero. E para o x positivo extremamente comprido aqui, podemos observar que o ângulo aqui vai aumentando, esse θ2 aqui aumenta até chegar no π. Então, θ2 é igual a π. Substituindo aqui na expressão do campo, vamos ficar com o seguinte: B, que é igual a μ0 sobre 4π multiplicado pela corrente sobre o A, cosseno de θ1 menos o cosseno de θ2, considerando θ1 igual a 0 e θ2 igual a π, vamos ficar com 2. Essa expressão aqui, simplificando, podemos ficar com μ0 multiplicado pela corrente sobre 2πa. Essa expressão aqui permite encontrar o campo magnético de um fio extremamente comprido tendendo a infinito.